Olá pessoal, tudo bem? Pessoal do sexto ano, estamos aqui hoje retomando as nossas aulas de religião, nossas aulas via plataforma EAD. E assim, antes de ir para a aula de hoje propriamente dita, eu queria só fazer um pequeno comentário aqui a respeito do conteúdo da atividade que foi passada para vocês na última semana. Então nós começamos a fazer o estudo a respeito dos textos sagrados, e aí eu mandei para vocês uma questãozinha apenas. Teve uma questão com uma mandala, que era para fazer na apostila, mas vai ficar na apostila mesmo, aquela ali, certo? A gente só vai ver aquela depois, quando a gente retornar. Mas eu passei uma questãozinha, uma perguntinha lá no Classroom, que era a seguinte: qual a importância do texto sagrado nas religiões? Se vocês leram de fato o texto, para quem leu o texto, na verdade, vai ver que lá na segunda parte, da página 121, dizendo assim: vamos conhecer a função do texto sagrado escrito. É uma pergunta. E aí ele começa a dar algumas, como é que eu vou dizer assim, algumas funções para a existência desses textos. Então fala a respeito de registrar a tradição religiosa, certo? Aqui é a apostila de vocês, né? Fala a respeito de comunicar a experiência religiosa aos fiéis da religião, atualizar a experiência original no tempo e no espaço, e certificar por meio de seus escritos as experiências religiosas em todos os tempos. Então, a importância, na verdade, do texto é justamente essa. Né? Ela vai legitimar, na verdade, né? O texto sagrado ele serve para legitimar, essa é a palavra, a religião ao longo dos tempos. Então, fatos que aconteceram há 5, 10 mil anos, 2 mil anos, tudo mais, são hoje, né, chegam até nós hoje, através dos textos religiosos. Então, essa é a grande importância, podemos assim dizer, né, dos textos religiosos, tá ok? Então, hoje nós vamos continuar estudando esses assuntos, certo? Esses assuntos a respeito de textos religiosos. Vamos fazer uma introdução geral aos textos mais conhecidos. E a partir da próxima aula, nós vamos começar a estudar esses textos de maneira individual. Então, vamos estudar, saber como se originou a Bíblia, o Alcorão, a Torá, o Vedas, né, que é o livro sagrado dos hindus, tá certo? Então, vamos à nossa aula agora. Bom, gente, a nossa aula de ensino religioso, né, vai ter continuidade, né, aí, a respeito dos textos sagrados. Hoje a gente vai entrar no assunto dos livros sagrados, na verdade. O que são livros sagrados? Então, vamos tentar entender agora o que é que são, né? Porque livros existem vários. Então, professor, qual vai ser a diferença de um livro comum para um livro sagrado? Vamos começar a entender hoje. Primeiro, os livros sagrados, eles são textos escritos com significado religioso, tá certo? Então, não que quando as pessoas começaram a escrever os evangelhos, por exemplo, tinham a pretensão de que ele seria sagrado. Ali era uma forma de registro na época. Só que, com o passar do tempo, eles vão se tornando sagrados à medida que eles vão passando a ter significado religioso para as pessoas de uma determinada religião, de uma determinada tradição religiosa. Ah, professor, eu ouvi falar que encontraram textos lá no Mar Morto, nos escritos, não sei o que eram escritos dos evangelhos também. Como não há comprovação, né, e não é dada a importância religiosa desses textos, então eles vão ficar de fora, tá ok? Vamos dizer, desse contexto aqui, tá bom? Eles apresentam a manifestação do sagrado, em contexto religioso. O livro sagrado, aliás, ele apresenta a manifestação do sagrado, como é que o sagrado ele se manifesta diante das pessoas. E também eles têm registros históricos. Aqui a gente vai fazer um casamento perfeito entre religião e história, tá certo? Então eles têm registros históricos. Nós vamos estudar em história depois a história do povo hebreu, né? Um pouquinho da história do povo hebreu. E uma das bases, um dos livros básicos para que nós possamos entender a história do povo hebreu é a Bíblia Sagrada, tá certo? Quando nós formos estudar o Império Romano, os evangelhos eles têm informações riquíssimas para a gente sobre o Império Romano. Então, os textos sagrados, eles além de terem significados religiosos e mostrarem, né, apresentarem a manifestação sagrada, eles também têm uma importância histórica muito grande. Eu lembro quando eu estava na faculdade, a gente lia muito texto da Bíblia, por exemplo. Né? Como vocês sabem, eu sou formado em História, embora ministre também outras disciplinas, mas a gente lia muito texto da Bíblia, principalmente quando a gente estava estudando a História Antiga, tá certo? Vamos seguindo aqui? Continuando, eles são uma narrativa sagrada e não científica, tá certo?
o texto sagrado ele tem um objetivo diferente do texto científico. Então, um texto que eu, como professor de história, escrevo sobre os hebreus, ele vai ter uma utilidade diferente do que está escrito na Bíblia. Por quê? Porque eu não posso pegar o meu texto e dizer, não, vamos deixar de usar a Bíblia, vamos agora usar o meu texto porque eu sou formado em história. Não, o texto sagrado ele não funciona nessa ótica. Tanto é que muitos escritores dos textos sagrados, né, dos livros sagrados, eram pessoas sem grau de instrução algum. Tá ok? Continuando, a maioria das vezes existem diversos autores, diversas épocas e diversas linguagens, né, diversos idiomas, vamos assim dizer. A Bíblia, por exemplo, ela vão ser milênios para se escrever a Bíblia, séculos para se escrever a Bíblia. São autores de vários lugares, né, 40 autores diferentes. O Novo Testamento ele é imenso, então, assim, tanto o Novo quanto o Antigo Testamento, uma variedade imensa de autores, várias línguas, né? Então, hebraico, latim, aramaico. Então, a Bíblia vai ter uma série, né? Vai ter um livro imenso, né? Um texto imenso, que foi escrito por diversos autores em diversas épocas. Isso reforça ainda mais a importância da Bíblia na questão do sagrado, né? Das religiões. Por quê? Porque mesmo sendo escrito por diversos autores, por diferentes épocas, diferentes graus de instrução, ela traz uma única mensagem central, né? A mensagem da salvação, a mensagem de Cristo, aquela coisa toda. Bom, vamos seguindo? Então, a importância, né, dos textos sagrados. Primeiro, ele é o centro, eles são o centro, né? Os livros sagrados são o centro da tradição religiosa. Então, os judeus, por exemplo, têm a Torá, né, que é o livro sagrado deles. Os cristãos têm a Bíblia. Os muçulmanos, né, ou islâmicos, como algumas pessoas chamam, tem o Alcorão. Então, toda fé, a fé cristã, ela vai, pegando como exemplo aqui a fé cristã, toda fé cristã, ela vai se embasar, vai centralizar tudo na Bíblia, tá certo? Toda fé cristã, ela vai estar centralizada na Bíblia Sagrada. Toda fé muçulmana vai estar centralizada no Alcorão, tá ok? Eles devem ser respeitados, né? E aqui eu abro um parêntese muito importante para nós refletirmos nesse momento, tá certo? A questão do respeito. Vejam só. São milhares de religiões que existem no mundo, milhares e milhares, né? E muitas delas têm textos sagrados diferentes dos nossos. Só porque é diferente não significa que eu não devo respeitar, tá certo? Ah, professor, não concordo, não acho que é certo o texto dele. Não, mas aí a gente não tem, porque a gente tem que apenas que respeitar o texto sagrado dos outros, tá certo? Então não é porque eu vejo um muçulmano fazendo leitura do Alcorão que eu vou dizer, ah não, meu texto é mais completo porque eu utilizo a Bíblia. Não é porque eu sou judeu, por exemplo, que eu vejo um cristão lendo a Bíblia, eu digo, não, completa é a minha, que é a Torá. Ou porque eu sou espírita, que eu digo assim, não, completo são as minhas obras de Kardec. Os livros de vocês são falhos, estão errados. Então, assim, os livros sagrados devem ser respeitados independente da religião. Então, se eu não confesso, eu não professo aquela fé ali, beleza, a gente respeita, tá bom? Então, fica essa dica aí, tá bom? Eles apresentam também a experiência religiosa sagrada. Pessoas que viveram aquela fé ao longo dos séculos têm relatos ali naqueles livros, tá certo? E é preservado ao longo do tempo. Então, a Bíblia ela é a mesma, não é? Ela tem a mesma importância desde quando foi escrita e de quando foi reorganizada ali durante o período da reforma, aquela coisa toda. Então, assim, os textos sagrados eles não vão perder. Ah, não, a Torá é antiga, não serve mais. Ah, agora só serve o Novo Testamento, o Antigo Testamento não serve. Não. Toda a Bíblia, toda a Escritura, ela é inspirada por Deus e, portanto, ela tem, né, ao longo do tempo, ela vai tendo a mesma importância, tá certo? Os valores, né, a importância dos livros sagrados, eles independem de tempo, tá ok? E, seguindo, dando aqui alguns exemplos para vocês. Então, um exemplo de texto sagrado, os Vedas, né, o livro sagrado do hinduísmo, tá ok?
A Torá, livro sagrado do judaísmo. O Corão, que é o livro sagrado do islamismo. A Bíblia, é o livro sagrado do cristianismo. E as obras de Kardec, que de fato não serem talvez tão conhecidas por vocês, eu coloquei aqui, tá certo? As obras de Allan Kardec, que são a obra básica, né? São os livros sagrados do Espiritismo, tá certo? Lembrando que algumas religiões têm mais do que um livro sagrado. Então, por exemplo, o Espiritismo tem as obras de Kardec e tem a Bíblia. Estão entendendo? Então, algumas religiões elas utilizam mais do que um texto sagrado, tá certo? E agora, pessoal, como atividade para a gente, né? Vocês vão ler o texto da página 125 e 126, né? A 126, os livros sagrados, tá ok? Vão ter alguns vídeos complementares para vocês a respeito de textos sagrados, então eu quero que vocês assistam esses vídeos. E vão ter algumas atividades propostas lá no Classroom, tá certo? Para vocês. Para finalizar, só quero sempre estar dando aquele reforço que eu sempre falo a vocês, né? Aula por aula. Fazer todas as atividades, fazer as leituras, tentar assistir todos os vídeos, para que, enfim, aí nós possamos passar aí por esse período, né? Também aproveitando a oportunidade para aprender, tá certo? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem com relação ao material, nós vamos estar por aqui para esclarecer, tá ok? Então, até a próxima aula.